Olá! Quem nunca tomou um chá ou aprendeu uma receita de plantas que curam, ou seja, para um resfriado ou para uma inflamação no corpo? Elas estão por todas as partes, bem próximas de nós. Um catálogo de plantas medicinais que vai de A a Z. E a história dos remédios extraída da nossa flora é tão antiga quanto a história do homem. Através dos tempos, o homem estudou e selecionou num processo empírico que tipos de plantas e frutos deveriam ser comidos e usados para o tratamento de enfermidades. Hoje, 25% de todos os medicamentos são de origem vegetal. O Brasil é rico em fauna que cura. Só na Amazônia são 5.000 espécies que têm o poder terapêutico. Plantas medicinais está no tema de hoje. E para falar sobre esse assunto, no primeiro bloco nós vamos conversar com o terapeuta holístico Sérgio Holanda. Seja bem-vindo ao nosso planeta. Quando é que se começa a se cultivar plantas medicinais nesses lugares assim? A partir do momento do interesse de cada cidadão, né? É uma coisa que a gente pode ter e a natureza nos traz e nos dá muitos benefícios a partir do cultivo de plantas, tanto ornamentais como medicinais. Elas nos traz bem-estar, traz saúde, traz cura, né? De muitas doenças até. Nós estamos aqui num lugar onde se cultiva plantas medicinais, mas que é diferente de plantas que são extraídas em outros lugares, como na Caatinga, no sertão. Isso. Todas as plantas que temos aqui no Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares aqui da BICA, né, CEPAM, que é o Centro de Estudos e Práticas Ambientais, está justamente voltado para a saúde, né, por prevenção, por cura ou melhoria da qualidade de vida, né? Nós temos aqui plantas homologadas pelo Sistema Único de Saúde, que aos finais de semana, numa noite, às vezes a gente procura um medicamento e não tem, e nossas plantas podem estar fazendo a diferença no nosso dia a dia. Essas plantas aqui, elas são facilmente cultivadas em qualquer lugar, no jardim de casa, no quintal? Você pode ter plantada no próprio chão, numa casa onde tenha espaço, como também em apartamentos, em hortas verticais, onde a gente pode ter todas essas plantas daqui de uma maneira tranquila, numas jardineiras, num jarros, a gente pode ter de tudo. Assim como os remédios vendidos em farmácia, remédios fabricados, existem os efeitos colaterais, esse tipo de remédio medicinal extraído da planta, também existem os efeitos colaterais? Com certeza, não é por ser natural que a gente tenha o uso indiscriminado. Por isso a gente dá as orientações para que o nosso interagente SUS, ele tenha uma orientação de como cultivá-las, as contraindicações, as reações adversas, porque tudo tem dosagem. Não é por ser natural que a gente pode, por exemplo, a babosa uso interno, ela é bastante questionável. O confrei, para uso interno, também não é recomendável, né? E as pessoas têm as modas, né? Os períodos de tomar chá já passei, inclusive, numa moda de chá de confrei. Na realidade, ele tem alguns componentes que não é legal você tomar internamente. O confrei, ele serve para uma úlcera varicosa, por exemplo. E aí a gente não podia nunca estar tomando ele, que tem efeitos maléficos para a nossa saúde. Uma babosa, se tem um medicamento à base dela, ela é quebrada em microgramas para que o nosso organismo venha absorver sem nenhum dano. Então a gente tem que ter clareza do uso correto das plantas. Existe muito material já divulgado, impresso, que falam de plantas que curam de A a Z. Sim. Aqui, quantos tipos de plantas vocês cultivam? Mais ou menos 50 e poucos tipos de plantas homologadas pelo SUS. Que atingem ou que alcançam quantos tipos de enfermidades? Para quase todas elas. Quase todas elas.
Agora, esse conhecimento foi passado de quem para quem? Isso é um conhecimento milenar, não é? Desde dos antigos até hoje. Na verdade, o que a gente faz aqui é um resgate dos nossos ancestrais. E hoje é uma prática, de certo modo, fácil, acessível e barata de sanar alguns problemas que a gente vem a ter no dia a dia nosso. Professor, quem planta esse tipo de plantas, ele tem ideia de que essa planta é para curar, serve para curar? Ou ele planta por uma questão de ornamentação? Existe uma coisa e existe outra. Então nós temos aqui no CEPAM, a gente tem nesse núcleo também de práticas, um chá da tarde, que consiste em quê? A gente mostrar com um folderzinho informativo, a gente mostrar através de projeção, né, de data show, essa planta vem aqui, vê a consistência dela, cheira, sabe qual a diferença dela para uma outra que tem essas pegadinhas na natureza de plantas muito parecidas, como a citronela e o capim-santo, o hortelã homem e o hortelã da folha grossa. A gente tem que ter essa coisa. Então, esse projeto que nós temos aqui é justamente para orientar a população do que está consumindo e de que forma correta. Por exemplo, através dos chás, nós temos alguns tipos de extração dessa propriedade da planta, por infusão ou por decocção. O que é infusão e o que é decocção? A gente acha que não existe isso. Toma aquele chá, bota não sei quantas folhas e aí o uso pode ser danoso. Então, para infusão, partes moles de plantas, as folhas, né? A gente tritura bastante para quebrar mais ou menos e retirar, extrair uma boa parte dessa propriedade que a planta oferece para a gente. O decocto ele já vai para partes duras das plantas, troncos, entre cascas. Então, e essa extração, o que é um, o que é outro? Você coloca os pedaços da folha da planta e extrai esse teu chá. Por decocto, cozinha um pouco com essa planta dentro. Um coloca só água nessas folhas, numa xícarazinha, e o outro você cozinha com essa planta dentro da panela que você está fervendo, né? Você está fazendo essa extração desse chá. Você é um terapeuta holístico. É possível se associar à planta que cura com a fé? Tudo se soma. Tudo se soma. Quando tu tem uma crença que aquilo vai ter um efeito, energeticamente essa planta vai ter muito mais força, né? Nós temos algumas práticas assim. Eu sou um massoterapeuta. Se eu estou fazendo uma massagem em você, uma coisa é eu estar fazendo uma massagem por fazer mecanicamente. Se eu tenho um reiki, que é uma outra prática, que é uma coisa de energia, então eu vou ter uma força bem maior e aí se soma. É a mesma coisa com as plantas. Por exemplo, a gente pode aliar uma planta medicinal com um suco. Se eu estou com um problema de gastrite, de úlcera, se eu usar o saião junto com uma fruta que não seja ácida, porque o estômago já está ali um pouco sofrido, está passando por aquele processo de cura, então você passa com um suco básico de uma fruta básica, por exemplo, uma maçã que não tenha tanto, não corroa tanto o suco gástrico, né? Então isso tudo a gente alia nesse processo de melhoria da tua qualidade de vida, no processo de cura. Professor, de uma forma bem objetiva, para a gente encerrar esse bloco, o senhor menciona aqui pelo menos 5 tipos de plantas cultivadas aqui e para que elas servem. Certo. Já falei do saião, que é uma questão para úlceras varicosas, gastrites, para uso interno, né? Ele tem um poder de cicatrização muito forte. O nosso velho e conhecido erva cidreira, né? Que é uma coisa calmante, relaxante. A gente passou um dia bastante agitado, atribulado, toma um chazinho, acalma bastante. A tipi, ou tipi, é uma planta para dores reumáticas, artrite, artrose, que fazendo uma maceração com um óleo você pode extrair e passar aqui, uma das plantas.
a cana de macaco ou cana da Índia para limpeza do aparelho urogenital, né? Você pode, e ela tem que ter umas restrições, porque para cálculo renal ele vai tentar expulsar. Então tem que ter um trabalho aí de um médico para estar orientando sobre isso. Que tamanho é esse cálculo que ele vai tentar colocar para fora. Ele é bastante dilatadora do sistema urinário e vai tentar colocar. Então se tu tem uma pedra grande, vai ser difícil, você vai acelerar o processo. E depois do intervalo nós vamos falar ainda mais sobre as plantas que curam. É daqui a pouco. Você sabia que dados publicados pela Organização das Nações Unidas revelam que o efeito estufa bateu recorde? Houve um incremento de 36% do efeito de aquecimento do clima entre 1990 e 2014, gerados por atividades industriais, agricultura e residências. Para a ONU, essa tendência vai deixar o mundo mais perigoso e mais inóspito para as futuras gerações.